Boa noite, amigos internautas. Para vocês que acompanham a Web TV Santana, estamos começando mais um programa Em Pauta Eleições 2020. Lembrando que durante esses dias a gente estivemos fazendo entrevista com vários candidatos a vereador do nosso município. E hoje o nosso convidado é Joselito Guimarães, ele que é candidato a vereador pelo MDB. Boa noite, Joselito. Boa noite, Lima. Boa noite, internautas. Boa noite às pessoas que estão à frente das suas telas, à distância, nos assistindo. Em primeiro lugar, Lima, eu quero agradecer a Deus aqui pela oportunidade de estarmos aqui juntos, estabelecendo esse diálogo com o povo de Santana do Mato. E também lhe parabenizar pela ideia, pela sua visão que teve de montar esse estúdio, e fico muito feliz em ver aqui que, graças a Deus, hoje ele nos confere muita qualidade para fazer um trabalho como esse. De maneira que, boa noite a todos, e eu quero colaborar o máximo com o que eu puder para esclarecer, para trazer ao entendimento das pessoas o motivo pelo qual eu resolvi colocar o meu nome à disposição e, sobretudo, contribuir e colaborar com a democracia do nosso país. Joselito, inicialmente eu peço para os convidados falar um pouco sobre a sua biografia, né? Para que as pessoas que ainda não conhecem, né, saber um pouco da sua história. Eu queria que você falasse um pouco aqui para os internautas que estão nos assistindo. Ok, amigo. Eu vou fazer um esforço aqui sobrenatural. Eu tenho dificuldade de conversar com alguém e não estar olhando, focando no olho. Você já me orientou, eu vou tentar olhar aqui no olho desta câmera. E vou imaginar que estou vendo o pai de família, a mãe de família, o jovem, a jovem, eu que sou pai de adolescentes. Enfim, eu vou imaginar que estou aqui olhando no olho de cada cidadão santanense, de cada ser humano de bem, que dedicou um pouco do seu tempo a nos ouvir, a ouvir a nossa mensagem. Lima, a minha formação, assim, de certa forma, foi muito fragmentada. Eu, com a idade de 18 anos, fui para o quartel, servi na aeronáutica, e lá foi um longo aprendizado. Me qualifiquei como técnico em refrigeração no meu curso de cabo, e após isso aí eu enveredei pelo campo do trabalho, né? E iniciei em 1999 o curso de Ciências Econômicas na UERN em Açu, onde cursei regularmente até o 7º período, não sendo possível, dado a outras eventualidades que aconteceram, e eu não pude continuar. Entrei na CAERN em 2002, sou servidor da CAERN por 19 anos, e ficou difícil. Novamente, em 97, entrei no curso de Economia, não deu para dar continuidade. Em 2008, entrei em Química, na UFRN, à distância, não foi possível. Enfim, mas, na verdade, fiz Administração Pública pela UFRN até o 9º período. Não concluí pela UFRN, devido a uns problemas que me aconteceram e que foram impossível conciliar as soluções para o período, mas concluí na FIC pela UNEAL. E a minha formação é em administração, eu sou graduado em administração de empresas e atualmente estou cursando gestão ambiental pelo IFRN. É um curso à distância, por sinal um curso muito bom, me identifico muito com esse curso, e hoje é um dos meus pleitos que eu faço junto ao nosso Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, no sentido de me dar condição para que eu possa concluir esse curso. Não está sendo fácil, para contribuir de maneira mais efetiva com o meu município, com a minha gente, com o meu povo e, enfim, com a nossa existência aqui nessa terra, né? Joselito, você que já passou pela administração pública, né, no passado, o que lhe motivou a colocar o seu nome à disposição como candidato a vereador? Pois bem, Ed Lima, assim, não foram coisas muito difíceis, não. Foram a convivência do dia a dia, onde a gente escuta no dia a dia com as pessoas a reclamação de que não há mais em quem votar, que as pessoas, ao chegar naquela casa legislativa, elas começam a pensar diferente e, a partir daí, elas esquecem as proposições que fizeram no palanque. E eu quero fazer parcerias com o povo de Santana do Mato. Eu quero
assumir compromisso. E, inclusive, quero deixar bem claro isso. Caso eu não cumpra, eu quero que o povo de público me reprove. E, assim, vou garantir que não renunciaria. Agora, se isso acontecer, na próxima eleição, dê um fora no meu nome. Ou seja, não aceito mais o meu nome para nada. Quero assegurar que sou candidato a vereador nas eleições de 2020. Chegando lá, farei um trabalho diferenciado, um trabalho completamente diferente do que se tem notícia. Porém, caso eu não chegue, eu não serei candidato novamente em 2024 a vereador. Porque aqui não estou para provar que tenho capacidade ou não. As pessoas já me conhecem. Ao longo de todo esse período, elas sabem, elas conhecem o meu caráter. Capacidade, eu sei que tenho. Desculpem se isso não faz parte de uma modéstia muito afinada, mas eu já trabalhei várias vezes, eu tenho experiência em serviço público, tá certo? E, enfim, eu quero fazer com que hoje a minha experiência, pelos dias que já vivi, tá certo? Possa fazer com que eu possa estar levando um pouco de suporte, um pouco de qualidade, um pouco de trabalho, um pouco de tudo, de dedicação ao meu conterrâneo, ao meu semelhante, ao meu povo de Santana do Mato. Aqui toda a minha família, aqui toda a minha vida, aqui foram os melhores dias da minha vida vivi nesta cidade, neste lugar. Aqui fui menino, aqui fui moleque no bom sentido, que sempre gostei muito de brincar, de irreverência, claro, no bom sentido. Não faz parte do meu perfil a falta de respeito ou a descordialidade com as pessoas. Agora, eu sou muito enérgico na defesa dos direitos, na defesa da minha integridade moral, eu não aceito meio termo. Outra coisa, eu não suporto pilantragem, tá certo? E não bato palma para parasitas. Então, essa é a minha formação, isso é o que o povo Santana do Mato me conhece e sabe, e aí é onde eu me volto para o meu amigo, para a pessoa que me conhece. Eu só posso pedir o referencial dos senhores e das senhoras que me conhecem, porque sabem que o produto é esse. Eu não estou prometendo entregar outro produto. O produto é o que os senhores e as senhoras já conhecem. E quero também me voltar para o jovem que ainda não me conhece. Estou à disposição, quero colaborar com essa classe num momento muito importante da vida de qualquer ser humano, que é a juventude. Já fui jovem, sei, compreendo muito bem as mudanças, os conflitos, tá certo? E nesse sentido é que eu quero empreender uma luta para trazer a cada um e a cada pessoa um sentido melhor para essa vida que a gente tem que tocar para frente aqui. Joselito, se caso você eleito, você sabe da dificuldade, dos desafios, né, que é ser um legislador, um vereador no nosso município. Eu queria que você fizesse uma avaliação da atual Câmara e o que você espera, né, se você espera renovação. Eu faço sempre essa pergunta, porque renovação não é só de pessoas, mas também de ideias. O que é que você espera das eleições desse ano, na sua análise? Meu amigo, sinceramente, eu espero que as pessoas de bem de Santana do Mato acordem, que elas comecem a pensar um pouco mais nisso aqui. Se juntos não formos capazes de mudar, de empreendermos, de construirmos a Santana que a gente quer, ninguém vai fazer isso por a gente. Se a gente não for capaz de fazer por a nossa terra, ninguém jamais vai fazer isso por a gente. Então, eu espero que as pessoas façam um exame de consciência, que as pessoas possam estar aí de maneira tranquila, soberana, calma, com muita propriedade, enxergando em cada um as oportunidades que elas terão, enquanto representadas por aquela pessoa naquela casa legislativa, entendeu? Então é muito importante que as pessoas possam ter esse sentimento e que possam fazer esse julgamento, entendeu? E que muitos que se apresentam, talvez até buscando um pouco de oportunidade. Eu sei que o problema de desemprego no nosso país não é fácil, eu sei que a questão da sobrevivência, da subsistência é algo muito difícil e que as famílias precisam de dignidade, de um pouco mais de recursos para sobreviver. Contudo, eu não posso deixar de grifar aqui o seguinte:
Ser vereador não é estar buscando um emprego melhor, não é estar buscando um status pessoal na vida. Ser vereador é ter consciência que vai fiscalizar os atos do poder, de quem pode, de quem manda e de quem executa. Não é fácil você, muitas vezes, encarar ou bater de frente com o poder, tá certo? Mas você tem que ter em mente que lá não serás um assistente social, mesmo empreendendo atos nessa esfera, mesmo você tendo que ser solidário às pessoas e tudo. Agora, sua função maior é defender os interesses das pessoas, do coletivo, da civilidade, do correto, da transparência, da lealdade, da honestidade, enfim. E nesse sentido é que eu espero que, chegando lá, as pessoas possam não se decepcionar comigo. Eu espero fazer daquele gabinete a caixa de ressonância da população de Santana do Mato, já que a casa não tem sido, salvo pequenas exceções de um ou outro vereador que, de fato, tem levado a cabo a boa defesa das pessoas e dos eleitores que ele representa, mas, no geral, eu acho que precisa melhorar. E Joselito Guimarães está filiado ao MDB, quer continuar na defesa dessa condição de levar ao povo um pouco mais de esclarecimento, contribuir com as pessoas no sentido de que elas possam melhor se orientar na política, porque a política do grego é algo muito bonito, a palavra tem sua origem nas cidades, tá certo? Na civilização, na maneira de conviver em sociedade. Então é algo que a gente não consegue se desvencilhar, entendeu? Quando alguém diz assim, eu não gosto da política, eu prefiro ficar fora, você está dando um atestado, uma declaração, para que alguém possa tomar decisões por você. E isso não tem sido muito fácil, porque essa validação dessa declaração, ela vale por 4 anos, entendeu? Então, 4 anos no bem bom passa rápido, 4 anos na dificuldade é uma eternidade. Você acredita que a política, ela tem o poder de transformar, ou de, pelo menos de ajudar as pessoas quando é feita de forma correta? Com certeza, Lima, não tenho dúvida disso. A política possui um aporte social muito abrangente. Dependendo da sensibilidade das pessoas que estão lá, ela pode estar oferecendo às pessoas um suporte para que o fardo do dia a dia possa ser mais leve. Ela pode estar oferecendo às pessoas uma oportunidade de ter mais dignidade, de ter mais saúde, de ter mais educação, de ter mais sentido para tudo que se faz aqui nessa vida. Então, é impossível a gente conviver com uma realidade realmente satisfatória sem que essas coisas passem por esse crivo aí. Com certeza, isso é uma máxima que dispensa comentários. É muito interessante que tenhamos a certeza de que isso é uma verdade. E é preciso que a gente entenda e que a gente queira fazer parte dessa verdade. Joselito, eu acredito que você, como os demais, já está andando, visitando não só na cidade, mas também na zona rural. Eu queria agora que você nos passasse a realidade, quais os principais problemas que as pessoas relatam, reclamam nessas visitas. Lima, estou ainda de maneira... não está sendo possível eu me locomover como pensei, porque eu tinha uma meta de andar em cada recanto desse município. Aonde existisse uma casinha, por mais modesta que fosse, eu gostaria de ir lá e conversar com alguém, e olhar no olho daquela pessoa, e sentir aquele ambiente, para que eu, de certa forma, poderia e deveria ser um estímulo para mim. Entendeu? Não foi possível, não está sendo possível como eu queria, mas eu estou empreendendo o meu esforço nesse sentido. Eu quero agradecer às pessoas, a receptividade está sendo muito boa, eu estou sendo muito bem recebido, graças a Deus. Tenho procurado levar um diálogo curto, porém muito objetivo, curto no sentido de não criar nenhum tipo de fantasias. Eu não estou candidato a mágico, eu estou candidato a vereador. E a vida de um vereador não é fácil, ela é marcada por muitas limitações. Mas eu estou sendo muito bem recebido por as pessoas, estou ouvindo atentamente. Uma questão que a gente está
se deparando com ela no dia a dia é a falta de confiança das pessoas nos políticos. Sinceramente, Ed Lima, sinceramente, internauta, sinceramente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o estudante, o menino, a menina, o senhor, a senhora, o idoso, a idosa, sinceramente, se eu já fosse um político e já tivesse passado por algum cargo público em que tivesse sido conferido por um mandato, eu não teria mais tanta propriedade para passar e querer passar na casa de todas as pessoas, porque o que a gente tem ouvido lá na ponta nem sempre constitui um bom estímulo para quem está entrando na política nova com pensamentos velhos. É por isso e, portanto, é que eu falo que eu quero fazer parte da política na composição do novo. O novo pensamento, a nova modalidade de subsistência urbana, enquanto agente público, enfim. De maneira que esse é o quadro que a gente está se deparando com ele lá no Teatro de Operações. Mas, no geral, Ed Lima, estou sendo muito bem tratado por as pessoas e, graças a Deus, eu chego de cabeça erguida, porque com toda essa idade, graças a Deus, nunca me envolvi com nada, com o ilícito, nunca me envolvi com algo comprometedor, já prestei serviço e não posso negar isso. A toda essa classe de política de Santana do Mato, não me envergonho, porque eu não fiz nada que pudesse comprometê-los ou me comprometer. Graças a Deus. É nesse sentido em que eu coloco o meu nome muito de cabeça erguida e chego com muita fé e com muita hombridade, graças a Deus. Joselito, como você vê a questão, a forma, né, dos políticos atuais, dos que estão na ativa, fazer política, digamos assim, você acredita que o povo está mais esclarecido, as redes sociais, porque a gente sabe que as gestões, quando são eleitas, são para 4 anos, certo? E aí a gente vê muitos políticos da região, principalmente os que são candidatos à reeleição, querendo realizar ou fazer obras que não fez em 3 anos, em 3 meses ou em 30 dias. Como você avalia político que usa dessas, digamos, vamos ser bem mais claros, dessas artimanhas? Lima, sinceramente, eu imagino que o povo será soberano no exercício da capacidade de escolher. Eu, sinceramente, não quero antecipar um julgamento de valor. A única coisa que eu espero é que a justiça, de maneira muito sábia e muito digna, possa estar avaliando os atos das pessoas que não se perfilaram e que não se balizam e que não se orientam pela lei, pela norma, pelo que é correto, pela legalidade. Nesse sentido é que eu quero dizer que a gente, no dia a dia da convivência com as pessoas, com o cotidiano, nos deparamos com muitas coisas, muitas vezes que não se encaixam numa performance desejável. Mas o tempo certamente se encarregará de trazer essas pessoas para o patamar da regularidade e da seriedade, nem que elas tenham que pagar por isso. De maneira que eu acho muito lamentável quando um agente público parte para esse tipo de vamos ver, para esse tipo de vale tudo. Assim, mas eu não posso adiantar um julgamento de valor. Eu apenas digo o seguinte: desde que as ações estejam baseadas e que estejam fundamentadas e que sejam previstas dentro de um cronograma, que continue, parabéns para quem faz. Eu acho até que existe um débito público muito grande, que se o político trabalhasse 24 horas por dia durante 12 meses, durante 30 dias por mês, 12 meses por ano, ele ainda talvez não cumprisse com todo o déficit que tem se acumulado. As pessoas merecem, as pessoas precisam que o agente público tenha mais correção, que tenha mais dignidade no exercício da função que ele se prestou de forma voluntária. Ninguém pegou ninguém à força para ser prefeito ou vereador. Tampouco ninguém viu esses cargos decretarem vacância.
Não, a gente não vê cargo de vereador, nem de prefeito, nem de nada, nem um cargo eletivo. Não, esse cargo ficou vazio. A gente não vê isso com frequência no nosso país. Então, o que a gente precisa é que as pessoas tenham consciência de que essas obras ou qualquer atitude, elas não precisam fazer parte tão somente de um período eleitoral. Elas devem compor a conduta de um político em todo o período. Joselito, o nosso município, acho que não é muito diferente dos demais, mas a gente sabe dos principais problemas, por exemplo, saúde, educação, a agricultura. Esses são, digamos assim, os que a gente percebe e vê as pessoas mais reclamando. Você acredita que se os gestores tivessem uma visão, digamos, tivessem uma visão melhor, eles poderiam não resolver o problema, talvez, mas amenizar a situação que hoje se encontra? Certamente, de Lima. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu não tenho nenhuma dificuldade de afirmar ou de tentar ser convincente nesse meu ponto de vista. Certamente, se os gestores tivessem a consciência de que, quando eleitos, eles não estão mais ali como representantes de um grupo, e sim de uma comunidade. E se eles fizessem com que aquela frota de ônibus estivesse constantemente sob manutenção, para não chegar ao ponto de oferecer risco aos usuários, quer sejam alunos ou quem quer que seja. Se eles tivessem a certeza que investindo em educação, eles estariam economizando em muito, em todas as outras áreas, certamente as administrações públicas seriam muito mais motivantes e seriam, com certeza, objeto da nossa aprovação. O problema é que quando e ao chegar lá, muitos se distanciam, muitos começam a gostar do poder. E qualquer poder, meu amigo, que sobe aqui acima dessa linha do queixo, ele passa a trabalhar contra o seu operador. Entendeu? Então, eu particularmente, eu tenho medo, eu desconfio daquelas pessoas que quando chegaram no poder se tornaram perseguidoras, que se tornaram unilaterais, que não aceitam críticas, que não aceitam o contraditório, que não aceitam as pessoas que não concordam com os seus pontos de vista. Eu tenho medo dessas pessoas, porque acompanhando a história, o que ela nos relata, nós temos casos em que comprovam muito bem que essas pessoas são perigosas. E é inclusive nesse aspecto que eu peço também para que as pessoas façam avaliação. Eu, enquanto gestor público, eu, enquanto agente público, quais foram os meus excessos, onde eu não aceitei a opinião das pessoas. Então é importante que se dimensione isso muito bem, para agora nesse momento, quando o cidadão chega aqui e quer contar uma história bonita, quer dizer que não é porque ele quer trabalhar, ele analise direitinho, não caia nessa história, porque isso é muito perigoso. Então, qualquer gestor que, bem consciente das suas habilidades e objetivos, atuar de maneira consciente, objetiva e responsável na educação, na saúde, vai estar minimizando os problemas das pessoas, vai estar contribuindo com cidadania, e há muito o que fazer. Há muito o que fazer na educação, que você vai economizar recursos, em saúde, em todas as áreas, e há muito o que fazer na saúde, por as pessoas que precisam, por as pessoas que não dispõem de um plano de saúde, que não dispõem de um transporte para se dirigir à clínica em Natal, e que muitas vezes não tem sequer uma alimentação digna, e que muitas vezes isso tem gerado um problema decorrente, tá certo? Então, com certeza, Lima, um gestor, ele quando tem isso em mente, certamente, ele faz com que a vida das pessoas do seu município tenha uma valorização maior e, consequentemente, as pessoas vão se sentir melhor. Joselito, quando o cidadão se propõe a colocar seu nome à disposição, eu acredito que ele tem algumas ideias para contribuir com a população. Eu queria que, se possível, e se você achar conveniente, assim, falasse um pouco sobre as suas ideias, se caso seja eleito vereador, qual a sua contribuição com a sociedade, com a população de Santana do Matos. Lima, tenho sim, eu tenho muitas ideias. Às vezes até bem mais do que as necessárias. Eu queria até parabenizar no dia de hoje o professor, esse herói da vida real, esse abnegado que tantas vezes e contra tudo e contra todos se dedica à formação de caráter de pessoas. Gostaria muito aqui de poder estar falando o nome de muitos que passaram na minha vida, mas não quero fazer isso,
porque eu poderia estar esquecendo o nome de alguém, está sendo injusto. Então, as minhas ideias vão de encontro à minha formação. Tive uma formação muito boa aqui na nossa escola, tanto em nível fundamental como ensino médio. Na vida militar, tenho boas recordações, foram bons momentos de aprendizagem. Enfim. E desde muito jovem que me identifico com as causas sociais, com as demandas, com as lutas. Ainda na escola, já no Aristófanes Fernandes, eu me envolvi com a política local do Centro Cívico. Fui eleito pelo voto direto do alunado daquela época, 1985, onde disputava juntamente com o professor, à época aluno, Elmar Anselmo, e a professora, aluna também à época, minha grande amiga, irmãzinha Délia. Entendeu? Então, já naquela época eu tinha grandes projetos para que pudéssemos ter mais dignidade, pudéssemos irmos a alavancagem do nosso problema pelos nossos próprios meios. E hoje, já numa idade mais amadurecida, não é diferente. Continuo riscando muito papel, tá certo? Quando não consigo dormir no horário previsto, eu costumo riscar papel e tenho muitos projetos nessa área. Eu quero me colocar à disposição do povo dessa cidade e, por que não dizer, da minha região, porque a gente compõe um mundo e há uma complexidade muito grande. Na defesa do meio ambiente, na defesa do saneamento, na ampliação do nosso sistema, na produção do nosso sistema de abastecimento de água. Eu penso muito, já conversei com o professor João Abner nesse sentido, trocamos grandes ideias nesse sentido. Eu muito mais na condição de ouvinte, até porque trata-se de um doutor, e aqui é só um idealista. Em trazermos e fecharmos o anel do nosso abastecimento aqui com o sistema Barão de Serra Branca. Eu penso em diminuir o desperdício da nossa linha de produção de água. Nesse sentido, eu tenho grandes lutas empreendidas nesse sentido. Eu penso em ver, e não descansarei, chegando na Câmara Municipal, não descansarei enquanto não ver retirada de dentro do açude de Alecrim os esgotos, porque eu sempre achei que aquilo foi um grande, digamos assim, um grande erro de projeto. Mas eu não posso responsabilizar um ou outro, eu tenho que ser justo e dizer que por ali e por aqui passaram muitos e eu ainda não pude ver a solução. Então, eu não descansarei enquanto não ver aquele esgoto sendo retirado de dentro do açude Alecrim, enquanto não vi o rio Pedra Rachada ser menos agredido, enquanto eu não puder ver aquelas comunidades de Varzinha, Sítio Glória, Bom Sucesso, Tapuio, Runfão, Mineiro, rio abaixo, com um pouco mais de dignidade, enquanto não puder vermos que a gente está cumprindo a nossa obrigação e que não estamos mais jogando esgoto bruto dentro daquele rio. A gente vê um rio como esse aqui, aliás, uma comunidade como essa aqui de Pedra Rachada, impossibilitada de usar o manancial de subsolo, porque a água é contaminada. Então não descansarei a minha luta, enquanto não puder ver esses projetos sendo operacionalizados. Eu pretendo continuar a luta na busca pela ampliação da rede de esgoto de Santana do Mastro, que está obsoleta, que está ultrapassada. Minha amiga Socorro, como todos conhecem aqui, Socorro Preta, Socorro do Hospital, que de forma abnegada, de forma dedicada, de forma cansativa muitas vezes, mas com muita honestidade, com muita dignidade, cuidando dos gatinhos, dos cachorros abandonados na rua. Eu queria, minha amiga, eu sei que eu já lhe disse isso, você vibrou bastante. Eu queria fazer com que, através do meu trabalho, da minha fiscalização ao Executivo Municipal, que seja garantido, que seja formulado a lei no sentido de dar um pouco mais de dignidade a esses animais, promovendo o controle de zoonoses, as vacinas, uma assistência médico-veterinária e bem como também a castração, para que esses animais não fiquem procriando aí indistintamente na rua e sobrecarregando um sistema que já é difícil, tanto para seres humanos como para animais. Então, nesse sentido, eu também gostaria de empreender esse projeto, gostaria também de implantar um projeto de
capacitação e melhoria de pessoas, aquele profissional, o servidor público como eu, precisa de um suporte, você que não está mais aguentando o fardo, você que está sofrendo perseguição, você que muitas vezes não é valorizado pela sua chefia, você que muitas vezes chega ao seu trabalho desmotivado, eu queria dizer para essas pessoas que lá na Câmara Municipal eu quero fazer a diferença. Eu quero que aquele gabinete lá seja uma caixa amplificada para amplificar a sua voz, já que nós não temos voz naquela Câmara. Se você e eu e qualquer um cidadão procurar utilizar aquele espaço, ou de alguma forma utilizar uma tribuna, nós não, o estatuto interno não nos dá esse direito. Inclusive, eu gostaria também de empreender um esforço no sentido de modernizarmos aquele estatuto, entendeu? Então, nesse sentido, eu tenho vários projetos. Eu tenho um projeto de fazer um monitoramento de risco às represas urbanas, açude Caldeirões, açude Alecrim, açude Caldeirões, Sangradouro, que não foi concluído. Se houver uma sobrecarga em um período de inverno, uma chuva de 100 milímetros com o açude já sangrando, olha, Santana vai para o vexame. Aquela área que fica ali, a montante do açude, ou seja, abaixo da parede, vai para o estresse, porque a parede do açude realmente tá boa, tá no estado bem razoável, mas assim, não há um monitoramento, nenhum técnico, não se tem notícia que foi feito isso, entendeu? O sangrador do açude não foi concluída a obra, açude Alecrim, lá na curva da parede, a quem possa interessar, está lá, entendeu? Pode ir lá e comprovar, a parede, o talude da parede está por demais agredido, ela está completamente na vertical. Então, nesse sentido é que eu digo, tem que ser feito um monitoramento de risco. Atenção, comunidade da Varzinha, entendeu? Tem que ser feito um monitoramento de risco para preservar pessoas. Nós vimos agora recente aqueles acidentes de Minas Gerais, de Mariana, entendeu? Então, é mais um projeto que eu quero também levar isso a bom termo. Eu quero levar a bom termo a questão do emprego e da renda. Eu quero criar, através de uma lei, o Biro de Desenvolvimento para Santana do Mas, para aquela pessoa que gera um emprego, para aquela pessoa que gera 20 empregos, para aquela pessoa que não gera emprego algum, mas tem em mente alguma coisa, para aquela pessoa que tem uma terra e que poderia estar ganhando dinheiro com energia eólica, com energia fotovoltaica, que poderia estar ganhando dinheiro com a caatinga. Eu quero levar esse projeto à dimensão do cidadão comum, entendeu? E, assim, meus amigos, eu não sou político tradicional, eu não tenho experiência nessa área, eu não sou candidato a ator, nem ao Projac, eu não tenho convivência em redes sociais, eu estou lançando mão dos conhecimentos do meu menino, no sentido de me dar um apoio, aí, um suporte nesse sentido, que eu não sei manusear isso e nem me envergonho de dizer, entendeu? Mas, assim, os projetos que eu tenho para Santana do Mas e para o povo daqui, são projetos de alavancagem do desenvolvimento. Eu acho que a partir do momento em que criássemos aqui um Biro do Desenvolvimento, muitos empregos iriam passar a existir nessa região. Sem querer ser repetitivo, tem a questão eólica, fotovoltaica, que são energias limpas, tem a questão da autossuficiência energética, inclusive do campo, com a produção de energia a partir da biomassa, a cadeia produtiva do boi, melhoramento genético da espécie, a cadeia produtiva do leite, com o beneficiamento de todos os subprodutos do leite, a cadeia produtiva em todos os aspectos, a manufatura da pedra, que é o que a gente tem aqui, e por que não ganhar dinheiro com a caatinga, a proteção da caatinga, que é o único bioma que só existe no Brasil. Um pesquisador achou algo parecido na África, portanto, não tem nada a ver com o nosso aqui. A caatinga é o único bioma existente no mundo com uma biodiversidade fora do comum e ela só existe no Brasil. Ela abrange todos os estados do Nordeste brasileiro até o norte de Minas Gerais. Então, nesse sentido aí, meus amigos, é que eu tenho muitas ideias, tá certo? No sentido da gente levar e poder estar levando esta vontade, esse conhecimento, através de parcerias, para que a vida das pessoas aqui possa ser menos difícil, possam ser mais dignas, que as pessoas possam ter um pouco mais de conforto, poder conviver embaixo desse sol, que por si só já não é fácil. O homem do campo, tão sofrido, 8 horas de trabalho debaixo desse sol, meu Deus, como é difícil.
Entendeu? Ele não tem nada, não tem uma assistência técnica, não tem uma assistência veterinária, não tem assistência médica para ele, nem para o rebanho, não tem nada, não tem um corte de terra no período da chuva, que é tão curtinho o tempo, apesar de que há máquinas destinadas a essa finalidade. Mas assim, ele não tem uma maneira de conviver com o estresse hídrico. Não é você combater a seca, é darmos condição para que o cidadão que reside lá naquele teatro de operações, ele possa conviver com aquilo ali. Não tem uma máquina para perfurar um poço, mesmo sabendo que no ano de 2017 furaram 20 e tantos poços, completamente improdutivo, a mais do canal de escoamento urbano. Quer dizer, uma coisa totalmente impensada. Aquilo ali, se tivesse pegado aquela quantidade ali e direcionado para as zonas rurais do município, com transparência, gente. Qual é a dificuldade de fazer isso? E aí, uma comunidade em que você tem um poço com uma vazão de 500 litros por hora, você está eleito, você resolve tudo, porque em 24 horas dá para você ter um volume de água imenso, enfim. Então, projeto nós temos. A gente quer tão somente uma parceria com o povo, e que o povo possa confiar na gente e ver em nós, e através dos nossos exemplos, da nossa vida, que tem que ser transparente, uma oportunidade de ser representado, de ter transparência e de ver alguma coisa funcionando bem. Joselito, nós já estamos ultrapassando um pouco, mas eu vou fazer uma pergunta que você talvez não, já entrou no tema, mas eu vou tentar reformular de uma outra forma. Por que as gestões, a gente sabe que um dos maiores problemas no município é a questão de emprego, né? Por que as gestões não se preocupam em dar incentivo para as empresas se instalar em Santana do Mato, que seria uma maneira de gerar emprego e renda para o nosso município? Como é que você vê isso? É muito simples, Lima. Tem um ditado popular que diz o seguinte: se você tiver que dar o peixe, que você ensine a pescar. Então, eu imagino que muitas vezes o político não quer criar essa maneira de tornar a população independente. Porque ele precisa daquele voto carente, aquele voto que muitas vezes tem sido subserviente por uma questão de subsistência. E ele não se vê abrindo mão disso. E ele muitas vezes é desumano com ele mesmo, com as origens, com a espécie, com a raça, com a região, com a humanidade, porque ele poderia proporcionar e ter um pouco mais de visão para que as pessoas da comunidade, as pessoas que têm algum potencial empreendedor, que podem ter alguma maneira de levar algum tipo de desenvolvimento em algum local desse município, pudesse ter um pouco mais de apoio, que fosse uma assistência, mesmo uma orientação. Mas, infelizmente, a gente não tem observado isso. Mas eu acredito tranquilamente que algum dia as pessoas vão estar acordando para essa necessidade, e isso passará não mais a ser uma característica que não é possível encontrar em alguém, mas que vai ser valorizado e vai ser cobrado nas pessoas que colocam o nome à disposição, que elas possam ter a condição de ver as coisas por esse ângulo aí, Lima. Joselito, eu quero deixar esse momento para... Nós temos dois momentos, duas perguntas. A primeira agora é o seguinte, desse final. Se você tiver algo que você queira acrescentar, algo que a gente não falou aqui, né, eu quero que você fique à vontade aí, alguma palavra que você acha que a gente esqueceu de perguntar. Quero, Lima, eu quero acrescentar que você mexa no formato desse quadro, desse espaço que você criou para a gente. Que ao invés de meia hora, você bota aí 10 horas. E que esse tempo seja monitorado por as pessoas lá fora. Se tiver havendo algum tipo de redundância, de falta de foco, de desproposta, enfim, as pessoas lá de onde elas estão, elas possam estar dizendo assim: termina aí, Adelima, e você deixar para a gente. Então, a primeira sugestão é o seguinte: é que você faça um quadro aí com um tempo maior e que abra o debate, inclusive para as pessoas participarem. Eu sei que não é fácil, mas assim, principalmente para as pessoas que possam estar sendo
candidatas que estejam disponibilizando o seu nome possam sentir a necessidade, sentir a objetividade de ter que vir aqui e conversar com as pessoas que, inclusive, não estão em Santana do Mato, mas que gostam daqui e que, de alguma forma, têm ligação com isso aqui. E elas precisam estar submetidas à crítica, para que as pessoas possam dizer assim, tu falas o que não condiz com a sua realidade. Então, nesse aspecto aí, Lima, é que eu volto a dizer que fico muito satisfeito e que tenho essa sugestão para que a gente possa estar falando das coisas boas, dos projetos bons que a gente pensa para Santana do Mato. Pronto, então estamos chegando na última pergunta agora, é o seguinte, não é nem uma pergunta, esse é um momento que eu faço com todos os nossos convidados, que é deixar à vontade para você aproveitar os últimos minutos, fixando na câmera que você está olhando e convencendo, pelo menos tentando convencer, o porquê que o eleitor, que o internauta que está assistindo deve ajudar ou devem votar em você para que você possa representá-lo na Câmara Municipal. Você tem esse tempo agora para você aproveitar aí e falar direto com o eleitor. Meu amigo, porque sou de Santana do Mato, porque passei pouco tempo fora daqui, porque vivi minha vida toda aqui, porque aqui foi o melhor lugar do mundo. Para mim, eu acredito nisso. E o conceito que aprendi a ver, tanto lá fora quanto aqui, cidade hospitaleira, pessoas boas, pessoas agradáveis, pessoas honestas. Então, nesse sentido, é que eu quero pedir licença ao senhor, à senhora, ao jovem, à jovem, me dê uma oportunidade, converse com o seu pai, com a sua mãe, se você for jovem. As pessoas de mais idade, procurem lembrar do meu passado aqui, da maneira como eu encaro a realidade das coisas, sempre de frente. Eu tenho cara, eu tenho lado, eu mostro a minha cara nos momentos bons e nos momentos difíceis. Porque as pessoas de mais idade, elas sabem quem foi e quem é Joselito Guimarães aqui. Atuei nessa cidade aqui desde muito jovem, com prestação de serviço, fui técnico em refrigeração aqui, consertei muitas geladeiras, muitos freezer, muitos ar-condicionados. Certo? Sou servidor público, tenho junto a repartição na qual eu presto serviço prestado. Ao chegar aqui, me deparei com um quadro de muita carência, muita dificuldade, muita necessidade. Consegui, através do governo do estado, para minha repartição, 2 viaturas motocicleta nova, consegui uma picape Courier nova, e deixei assinado que foi executado após o momento da minha exoneração, porque já havia mudado o governo, e isso é óbvio, isso é normal, é de praxe. Uma ordem de serviço na casa de mais de R$260 mil. No primeiro momento, fora os aditivos assinados para manutenção dos serviços das nossas instalações físicas, do nosso melhoramento daqui. Enfim, em 1997, mais para trás um pouco, me veio a memória agora, é oportuno ainda falar, através de uma parceria aqui com as pessoas do município, juntamente a Betão, então gerente do Banco do Brasil, criamos aqui o Comitê da Cidadania pela Segurança Pública. Eu acho que é um item muito importante nos dias atuais. Conte comigo, santanense. Conte comigo nessa área, conte comigo para ir atrás. Eu não dou valor à pilantragem, tá certo? Eu dou valor a quem trabalha, a quem se esforça. Entendeu? Então, sei das dificuldades, conte comigo nessa área. Então, daí é porque eu peço a licença para chegar a cada lar, de cada santanense, no mais longínquo espaço desse município, e dizer, me dê uma oportunidade, ligue para mim, consiga o meu telefone com alguém. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, mas hoje há muita facilidade nesse sentido. Me convide para uma conversa aberta, tá certo? E certamente você não se decepciona, o senhor ou a senhora não se decepcionará. E se isso acontecer na próxima, risco meu nome. Aproveito também a oportunidade, Lima, para dizer a Novim, cidadão que eu me lembrei agora, Novim de Anita Padeiro, a sua voz vai ser levada ao mundo através deste canal, no momento em que eu dizia a você, e que falava com você sobre as questões de saúde e de educação, e que você me deu aquele tópico. Santana do Mato não nasce mais um santanense de Santana do Mato. Por que, Novim? Porque vai nascer fora. Novim, eleito vereador, empreenderei uma luta para que o centro cirúrgico do hospital, Dr. Clóvis Avelino,
possa atender as cirurgias de baixa e média complexidade, bem como o centro cirúrgico, a sala de parto, que volta a nascer crianças aqui. Outra coisa, Novinho, eu tenho também uma luta muito grande, que eu tenho muita vontade, é de ver aquele grupo gerador do Hospital Santana do Mato funcionando, entendeu? Enfim, muitas coisas que vai de encontro à necessidade do cidadão comum, mas ele não sabe por onde começar, tá certo? Então, para concluir, Ed Lima, ao homem do campo, eu quero dizer que serei, nos momentos difíceis, a sua voz, a sua companhia. Como vereador, não medirei esforço, não serei um vereador lagartixa, entendeu? Eu serei um vereador para estar ao lado de quem precisa. O homem do campo, o pescador. Pescadores, atenção, é uma classe muito parecida com o nosso agricultor, sendo que o agricultor é muito mais difícil a vida do agricultor. Mas assim, quero lutar como técnico de refrigeração, que sou conhecedor da área, quero lutar por uma câmara frigorífica lá para a colônia de pescadores, dos senhores e senhoras. Quero lutar para que seja possível a gente empreender parceria na aquisição de equipamentos e implementos de pesca, canoas, assistência médica, hospitalar, aos senhores, às senhoras, aos idosos, às crianças, enfim, a todos. Serei uma voz altiva, uma voz independente não por não precisar de pessoas e não se coligar a pessoas, mas assim, independente no sentido de dizer, estás correto, estarei com você. Estarei com você. Conte comigo para o que der e vier, no sentido de elevar uma voz na defesa dos seus direitos. É para isso que eu quero ser vereador. Eu não quero ser vereador para juntar as minhas receitas mensais, um montante financeiro, sem dar um sentido a isso. Eu quero ser vereador para representar o povo Santana do Mato, representar o homem do campo, representar as pessoas que não têm voz nesse município e fazer a diferença. Joselito, quero agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo de ter vindo aqui. Espero ter contribuído, a TV Santana ter contribuído, né, levando a sua mensagem a todos que nos assistem, né? Quero também agradecer aos internautas e desejar a você uma boa noite. Muito obrigado, meu amigo, sempre às ordens, sua e de todo o povo Santana do Mato. Olha, pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa Em Pauta Eleições 2020. Estamos se encaminhando para as últimas entrevistas, né? O espaço foi aberto, como sempre, no final, para todos os candidatos, independente de partido, mas infelizmente alguns têm uma contra-ordem de não nos conceder entrevista. Não tem problema, espaço. Espero ter contribuído com todos vocês que passaram aqui. Lembrando que amanhã será às 11h30, Deja, né, ela que é do Partido dos Trabalhadores, será entrevistada às 11h30 da noite. Não temos entrevista. No sábado a gente encerra com o candidato a vereador Luciano Santana. E na segunda, a TV Santana já irá entrar em contato com as assessorias dos candidatos a prefeito para uma rodada de entrevista com os candidatos a prefeito do município e logo em seguida com os candidatos a vice-prefeito. Essa é uma maneira de estar contribuindo para que você tenha a oportunidade de ouvir todos e escolher o que você achar melhor para o nosso município. Desejo a todos vocês uma boa noite e até amanhã. Abra o tempo de novo.